Bom dia a todos. Bom dia. Just for the records, não fui eu que me inventei de me mudar para Orlando. Eu que fui mandado para lá, porque em algum momento a Marisa não me quis mais aqui, falou, sai daqui e vai embora daqui. Never, never. Aí eu fui para lá. O Mickey estava carente, eu fui lá ficar um pouquinho com o Mickey. E aí eu sei que o arrependimento bate de vez em quando e você faz a caridade de me chamar aqui. Agora, você deve estar precisando muito de palestrante, porque ter eu aqui 2 dias em seguida, ninguém merece, né? Eu costumo dizer isso sempre, cada vez que eu subo nesse púlpito. Para mim é sempre uma emoção e um prazer, uma alegria muito grande retornar a esta casa. Nessa casa eu me criei, nessa casa eu me formei. Como espírita, foi aqui dentro do KSSF que eu tive os primeiros contatos, os primeiros estudos, onde eu comecei a entender realmente o tamanho da responsabilidade e do trabalho que nos alegra e que nos carrega. Já são 15 anos de convivência, 8 morando em Orlando, e desde que nós começamos os trabalhos aqui nos Estados Unidos, sempre foi envolvido um pouquinho lá com Caridade Cristã, e a grande parte da nossa formação e do nosso estudo foi feito aqui no KSSF. Então, para mim, é sempre um motivo de muita alegria e até de muita emoção retornar a esta casa. Eu agradeço tremendamente a caridade e a gentileza com o que eu sou sempre recebido, tanto pelos nossos amigos espirituais, pelos mentores desta casa, pelos os companheiros de trabalho mesmo. Para mim é uma alegria. Sempre que eu tiver a oportunidade, com muita satisfação, eu virei. Muito obrigado, Marisa. Obrigado mesmo. Hoje, eu até eu acho que eu estou ficando velho. Claramente, além dos meus cabelos brancos e dos meus netos, já que aparecem por tudo quanto é canto, mas eu tinha tido um entendimento, uma compreensão um pouco diferente do trabalho que a gente ia fazer aqui. Eu tinha entendido que ia ser mais um estudo do Evangelho do que uma palestra pública a respeito do Evangelho. Então, eu não trouxe nenhum PowerPoint, eu não trouxe nada. Eu só trouxe um monte de livro e um monte de anotação. Porque eu pensei até que a gente ia sentar assim numa mesa, ou tinha um círculo, etc. Mas, então, para que eu não me sinta tão velho, as pessoas que estão mais no fundo, quiserem se aproximar mais, assim, para que a gente possa ter mais um ambiente de estudo, e etc., por favor, fiquem à vontade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida que a gente puder esclarecer em algum momento, também, por favor, fiquem à vontade. Hoje é sábado de manhã, né? Então a gente pode fazer mais à vontade, mais tranquilo, e etc, etc. Antes da gente começar, mamãe, eu sei que a mamãe está me vendo pela internet. Mamãe quiser sentar mais perto, também pode sentar, viu, mamãe? De Ribeirão Preto para cá é um pouco longe. Mas ela fica perto da tela. Hã? Ah, fica. Você nem sabe o quanto ela fica perto da tela. Mas o nosso estudo de hoje é do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. E essa passagem, ela diz o seguinte, esses meus papéis aqui. Ela diz o seguinte: o maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nestes 2 mandamentos. E de acordo com Haroldo Dutra Dias, estes 2 mandamentos, eles formam um círculo virtuoso, que para que eles se possam complementar, eles não podem nunca jamais serem quebrados. Porque para que nós possamos amar a Deus, nós temos que amar ao próximo. E amando ao próximo, nós estamos automaticamente amando a Deus. Eu não posso amar a Deus tendo alguma desavença, algum desentendimento com o meu próximo. Se eu estou em conflito com o meu próximo, não estou o amando. Se eu não o estou amando, eu não posso amar a Deus.
Então, para que eu possa amar a Deus, eu tenho que primeiro amar o meu irmão, o meu companheiro e o meu semelhante. Se eu não fizer isso, eu não chego a Deus. Mas se eu cheguei a Deus, eu estou amando o meu semelhante. Então isso forma um círculo virtuoso que não pode jamais ser quebrado. Agora, esta ideia de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos, isso foi alguma criação, alguma invenção, alguma coisa que o Cristo nos trouxe? Na verdade, este ensinamento e esse mandamento é muito mais velho do que o próprio cristianismo. Se a gente for na Wikipedia e a gente procurar lá a regra de ouro, ou the golden rule, essa regra de ouro, essa regra de fazer ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse a você mesmo, é chamada de a regra de ouro, ou the golden rule. Se a gente for na Wikipedia e fizer uma pesquisa a respeito desse termo e deste conceito, nós vamos ver que ele é muito mais antigo daquilo que a gente pode imaginar. Aliás, a própria regra de fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você, ele já faz parte das próprias tradições hebraicas, judaicas, muito antes do Cristo. E a gente não pode esquecer que o Cristo era judeu. Nasceu judeu, viveu como judeu. Então o judaísmo e as suas tradições já existiam antes do Cristo. E no judaísmo nós vamos encontrar em Levíticos que diz o seguinte, você não deve procurar vingança ou revolta contra o seu inimigo ou contra o seu vizinho. Ame o seu vizinho como você ama a você mesmo. I am the Lord, eu sou o Senhor e eu lhe dou este mandamento. Essa passagem já está em Levíticos. O que é odioso a você, não faça ao seu próximo. Esta é a lei e toda a Torá. O resto é explicação. Vá e aprenda. Esta passagem está numa das interpretações da Torá. Se a gente olhar para dentro das outras religiões mais antigas, como os Vedas, como o confucionismo, o budismo, nós vamos encontrar este conceito e essas orientações da mesma forma e da mesma maneira. Nós vamos encontrar isso dentro do budismo quanto do islamismo, em todas as religiões, em todas as estruturas religiosas, nós vamos encontrar esse mesmo mandamento. E por que é isso? Por que isso a gente vai encontrar na mesma parte? Porque a fonte é a mesma. Estas leis e essas orientações vêm do mesmo Deus. Apenas os profetas que a trouxeram e a ensinaram é que é diferente. Mas esta orientação de fazer ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse a você, é uma orientação geral para que a gente possa, de uma certa forma, seguir uma lei para que nós possamos amar o nosso próximo. Porque se nós fazemos ao próximo aquilo que nós gostaríamos de receber, nós estamos entregando a eles uma gestão ou uma ação da qual a gente gostaria de estar recebendo. Se é alguma coisa que a gente gostaria de estar recebendo, só pode ser alguma coisa boa. Porque nós não vamos querer coisas para nós que não sejam boas, que não sejam agradáveis, que não sejam alguma coisa que nos agregam. Agora, por que esta dificuldade? Se é uma coisa tão simples, de uma certa forma, se é uma coisa que todos nós conseguimos entender, que nós devemos estar sempre fazendo ao próximo aquilo que nós gostaríamos de receber, por que é tão complicado seguir essa orientação? Por que nós temos tantas dificuldades em seguir esse mandamento? Deus nos criou para a felicidade, fruto do relacionamento fraterno com o nosso próprio. O egoísmo faz com que nós nos enclausuremos em nós mesmos, privando-nos desta bênção. Quando nós deixamos o egoísmo tomar conta das nossas atitudes e das nossas posturas, nós estamos pensando única e exclusivamente naquilo que é bom para nós, naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto, naquilo que me faz bem.
Quando nós pensamos desta maneira, nós automaticamente quebramos o nosso pensamento e a nossa relação para com o nosso próximo. Nós estamos esquecendo daqueles que estão ao nosso lado, porque nós estamos pensando única e exclusivamente em nós. Emmanuel tem uma passagem que foi psicografado por Chico Xavier e está no livro Encontros de Paz. E o egoísmo, ele diz o seguinte, que o egoísmo é uma herança evidente da nossa antiga animalidade. Por toda parte, ainda vemos o egoísmo a respontar em toda a extensão do mundo. Porque ainda é um resquício que nós carregamos dos nossos instintos, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, Emmanuel diz o seguinte, que o egoísmo pode ser manifestado e pode estar presente em diversas situações, em diversas posturas, que até podem parecer inocentes num primeiro momento, mas numa análise mais profunda, representam o egoísmo presente em nossas atitudes em todos os instantes. O egoísmo em família, por exemplo, é o exclusivismo do sangue. No lar, é o narcisismo doméstico. Na oficina de trabalho, no escritório, na nossa vida profissional, é o despeito. Na propriedade transitória, nas nossas coisas da terra, da matéria, é a ambição da posse desnecessária. Na cultura da inteligência, é a vaidade intelectual. Na riqueza amoedada, é o espírito de usura. Na pobreza, é a inveja destrutiva. Na mocidade é a ingratidão, na fé religiosa é a intolerância, na alegria o egoísmo é representado pelo excesso, porque a gente não consegue se comeder ou se conter nas nossas celebrações e na nossa felicidade. Na tristeza, o egoísmo se manifesta pelo isolamento, que a gente não consegue se relacionar com as pessoas quando nós estamos tristes. Nos fortes, o egoísmo se manifesta pela tirania, porque eu tenho o poder e as coisas são feitas como eu quero. Nos fracos, ele se manifesta pela astúcia. Na afetividade, o orgulho é o ciúme, o egoísmo é o ciúme. Na dor, é o desespero. Na característica que lhe é própria, o egoísmo usa em todos os setores as mais diversas máscaras, e qual o joio que abafa o trigo, comparece igualmente nos corações que a luz já felicite, em forma de cólera e irritação, em forma de desânimo e de secura. Emmanuel nos recomenda que, se desejarmos dar combate à praga do egoísmo no terreno fértil da alma, saibamos estender cada dia as nossas disposições de mais amplo serviço ao próximo, e aprendendo a ceder de nós mesmos entre a humildade e o sacrifício, no bem de todos, conquistaremos com o Cristo a plenitude do amor que lhe converteu a própria cruz em ressurreição para a vida eterna. Então, Emmanuel nos recomenda para que nós possamos estender dia a dia a nossa capacidade de ceder de nós mesmos para o bem de todos, como num exercício de humildade e de sacrifício. Quando nós conseguirmos controlar esse egoísmo que está dentro de nós, nós automaticamente vamos passar a dar mais espaço e mais oportunidades para aquelas pessoas que estão ao nosso lado também tenham a sua oportunidade de participação e de recolher os benefícios disso. Porque o que acontece na nossa vida? Como muitas vezes nós ainda nos deixamos levar pelos nossos instintos de uma maneira natural, nós pensamos primeiro em nós, na nossa sobrevivência, nas nossas felicidades, naquilo que é bom para nós, daquilo do que é bom para o todo. Se a gente pegar, por exemplo, uma colônia de formigas, uma formiga sozinha jamais pensa no que é o melhor para ela. Ela sempre está pensando no que é o melhor para a colônia que ela sobrevive ou que ela vive conjuntamente. Por isso, esta harmonia que existe.
As formigas, inclusive, conseguem se doar da própria vida em proteção à sua rainha, aquela que lidera a colônia, como uma forma de manter a harmonia e a unidade do conjunto. Olha só, a formiga consegue entregar da sua própria vida para que seja mantida a harmonia e a integridade do conjunto. Quantas pessoas nesta terra nós conhecemos que tiveram essa mesma capacidade? Algumas, mas uma automaticamente vem à nossa cabeça. O Mestre, o Cristo, que durante toda a sua fase de processo, desde o momento em que ele foi preso, passando pelo seu julgamento, quase que absolutamente sem nenhum tipo de direito de defesa, passando por toda a humilhação que ele passou no caminho até o Gólgota, até o momento da sua crucificação, o Cristo, aquele que criou e comandou a unificação deste planeta, será que ele não teria a capacidade de magnetizar com o seu amor, com o seu conhecimento, todas aquelas pessoas que estavam à sua volta, para que ele pudesse ser salvo? Será que apenas com um olhar ele não conseguiria convencer Pôncio Pilatos a liberá-lo ali mesmo, naquele instante? Será que com apenas um sorriso ele não poderia ter magnetizado o soldado que lhe açoitava, que lhe batia, que lhe feria? Será que ele não poderia, apenas com um sorriso ou com uma vontade expressa do seu desejo, ter contornado tudo aquilo? Obviamente que ele podia. Obviamente que ele tinha essa capacidade. Mas o que ele fez? Ele se anulou e se entregou para que a harmonia do conjunto fosse preservada. Porque ali, além de tudo, ele veio vivenciar o amor, de fazer ao próximo aquilo que você gostaria de receber em sua plenitude. Ele se entregou para que o mundo enxergasse o caminho a ser seguido. Porque o maior ensinamento que nós possamos receber, que nós possamos entregar e que nós possamos receber, não é o ensinamento que é feito nas salas de aulas, através das palestras ou através dos livros. O maior ensinamento que nós possamos receber é aquele que vem do exemplo, aquele que nós testemunhamos, aquele que nós vimos, aquele que nós desempenhamos. Este sim é o verdadeiro aprendizado, este é o verdadeiro ensinamento, porque a gente percebe a magnitude do exercício e do exemplo que está por detrás disso. Aquilo que nós aprendemos unicamente nas salas de aula, ele não fica tão arraigado quanto o exemplo que a gente vive. E o Cristo veio trazer para nós o exemplo máximo e supremo de amar ao próximo como a si mesmo. Ele se entregou em função e em prol de uma coisa muito maior do que tudo isso. Agora, o egoísmo impede que nós sigamos. Eu não sei se fui eu que apertei alguma coisa que não devia, ou se o Walter está dormindo lá atrás. Mas eu já religuei. Pronto. O Walter está mais preocupado com o jogo do Flamengo hoje do que com aquilo que a gente está apresentando aqui agora. Então, enquanto nós deixarmos... Não adianta, o Palmeiras é campeão esse ano, cara. Esquece. Enquanto nós não deixarmos o nosso egoísmo de lado e querer que o Palmeiras seja campeão, é um exercício de egoísmo. Certo? Porque eu quero aquilo que é bom para mim. Pode não ser bom para todo mundo, mas isso é bom para mim. Vai fazer bom para o meu ego, para o meu coração, minha alma lavada. Vou poder tirar aquela camisa do Palmeiras que está enfiada no armário há não sei quantos anos lá em casa. Vou poder usar. Tal. Isso é um exercício de egoísmo. Certo? E a gente tem que dominar esse sentido. São nessas pequenas coisas que nós começamos. Eu paro de falar do Palmeiras. Não tem problema nenhum. Eu paro de falar. Mas são nesses pequenos exercícios, são nesses pequenos exemplos que nós vamos deixando pouco a pouco de que o egoísmo tome conta dentro de nós. Nós temos um caminho, nós temos um antídoto para fazer com que este egoísmo que existe dentro de nós hoje desapareça. E esse antídoto é a famosa lei de amor, que nós encontramos dentro desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, delineado de uma certa forma que não nos deixa dúvida de como nós devemos fazer.
Fazer progredir dentro de nós a lei do amor é o antídoto supremo que nós temos contra o egoísmo, que é essa chamada chaga da humanidade. Dentro do Evangelho ainda, Kardec considera, dentro de uma das mensagens que nós recebemos, nós, Espiritismo, não nós, Alexandre, o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. Cada um, portanto, que reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si. Ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade. E para que nós possamos combater o egoísmo, que é a raiz de todos os males que nós temos dentro de nós e, consequentemente, nesse planeta que nós habitamos hoje, é fazer com que progrida dentro de nós a lei de amor. A lei de amor, e aqui na Terra, todo o nosso aprendizado visa ao domínio do amor, que é o sentimento por excelência. É o sentimento que ele vai submeter ou que vai controlar os instintos e as sensações, que são as nossas bases emotivas embrionárias. Quando nós estávamos nos primórdios da nossa evolução, ainda passando pela animalidade, os instintos eram o que nos mantinham vivos e que nos mantinham as nossas espécies vivas. O instinto de sobrevivência, o instinto da reprodução, o instinto da evolução. E como é que você reage ao instinto? O instinto é um sentimento que ele é automatizado dentro de nós. Você não raciocina para que este sentimento ou para que essa coisa se manifeste. Ela é automática. Em questão de perigo, em situação de perigo, você ataca. Em situação de fome, você mata para comer, porque o seu instinto de sobrevivência fala mais alto. Mas pouco a pouco nós vamos substituindo os instintos pelas sensações. As sensações já são uma evolução deste sentimento primordial que nós temos. Nós já começamos a fazer alguma distinção de que não é a tudo ou a todos que eu tenho que matar para que eu possa me alimentar. Não é a tudo e a todos que eu tenho que eliminar para que eu possa sobreviver. As nossas sensações vão melhorando. Nós vamos depurando esse sentimento que nós temos. Agora, depois que nós atingimos um estágio de evolução mais avançado, até as sensações são substituídas pelo sentimento puro, pelo sentimento perfeito. E o sentimento de amor é aquilo que vai comandar os nossos exercícios e as nossas atividades em todas as circunstâncias. Quando nós maximizarmos e potencializarmos o sentimento de amor dentro de nós, nós estaremos em perfeito domínio de nós mesmos. E eu já disse isso aqui algumas outras vezes. O homem mais forte e mais poderoso do mundo não é o que comanda o exército americano, não é o que comanda o exército russo, não é o que comanda o exército chinês, e muito menos o que comanda o Mossad, o serviço secreto israelense. O homem mais forte e mais poderoso do mundo é aquele que consegue comandar e controlar a si mesmo. Este é o mais forte. Porque este controla e domina os seus instintos e as suas sensações ao máximo. Não deixa com que a raiva, o ódio, esses sentimentos mais baixos se manifestem dentro dele. Domina e libera apenas a essência do amor como uma representatividade dos seus atos e dos seus desejos e da sua vontade. Este é o homem mais forte do mundo. Qual é o exercício que nós temos que fazer na nossa vida e na nossa jornada para que a gente possa alcançar essa força e essa potencialidade? Conforme diz ou nos ensina Kardec, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós. Esta é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Com que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos semelhantes, se não temos para com eles a indulgência, a benevolência e o devotamento?
A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo. E quando a gente vê indulgência, benevolência e devotamento, e a gente vai na pergunta do Livro dos Espíritos, que define o que é caridade, os espíritos superiores respondem para nós que a caridade é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. E o que é a caridade? A caridade é o amor em movimento. É quando nós conseguimos destacar o sentimento do amor dentro de nós e nós multiplicamos este sentimento e colocamos ele em ação, em movimento. O sentimento do amor entra em movimento em direção a alguém ou alguma coisa. E nós praticamos então a benevolência, a tolerância e o perdão. O exercício da caridade é o exercício que nós precisamos para fortalecer o nosso controle sobre os nossos instintos. Quando nós tomamos contato com as dores e com as dificuldades alheias, nós vamos perceber que os nossos problemas são nada, é um zero. A gente acha, ou a gente tende a achar, que os nossos problemas são os piores do mundo, são os mais complexos, são os mais difíceis, que ninguém tem uma vida que nem a minha, que ninguém sofre tanto quanto eu sofro, que não vejo o meu time campeão há não sei quantos anos, nem me lembro a última vez que meu time foi campeão. Esse é o maior sofrimento para mim. Né? Isso é quando a gente olha para, nossa, o meu problema é terrível. Quem já olhou para o Haiti nas últimas semanas? O meu problema passa a ser nada. Aquilo é problema. Aquilo é desafio. Aquilo é você se entregar à vontade de Deus e fazer o exercício supremo e absoluto da fé, porque até a sua vida você perde controle sobre ela. Porque o pouco que você tem, um furacão vem e leva embora. Uma enchente, uma enxurrada, uma chuva, uma tempestade, e acaba com muito pouco que você tem. Ali você é obrigado a entregar a sua vida literalmente nas mãos de Deus, porque não há mais nada que você possa fazer a não ser confiar nos desígnios divinos. Aquilo é problema. Agora, a gente acha que os nossos problemas são os maiores do mundo. Por quê? Porque o nosso orgulho, além de tudo, a gente quer se sentir importante pelos nossos problemas, porque eu tenho o problema mais difícil do mundo. A gente quer ser reconhecido, quer ter esse sentimento de dó, que as pessoas tenham dó de nós, e na verdade o nosso problema não é nada comparado com aquilo que os outros têm. Quando nós entramos em contato com a dor alheia, nós percebemos o quão abençoados nós somos. O quão privilegiados nós somos de termos a vida que nós temos, por mais complexa que ela possa ser. Todos nós temos as nossas dificuldades, porque isto, inclusive, faz parte do nosso processo evolutivo. O nosso aprendizado vem através das experiências adquiridas. Para que nós possamos seguir no nosso curso evolutivo, para que nós possamos galgar outros degraus de evolução na nossa jornada espiritual, nós primeiro recebemos as lições que nós precisamos. Vamos estudando, vamos recebendo as lições, vamos vivendo as experiências. Mas que de tempo em tempos nós somos obrigados a colocar essas experiências, esses conhecimentos à prova. Como é que a prova é feita? Face às dificuldades que a vida nos traz. Nós já passamos por isso. Muitos de nós ainda passamos isso agora, né? High school, quantos anos faz? 2 anos, 3 anos atrás, a gente estava tudo na high school, estava fazendo prova, fazendo teste, fazendo prova para entrar no college, esse tipo de coisa. Nós passávamos o ano inteiro estudando aqueles exercícios maravilhosos de física e etc. As equações trigonometria. Olha, é tão complexo que eu não consigo nem pronunciar a palavra. Aquelas equações doidas que a gente via do 2º grau, etc, etc, etc. Passava o ano inteiro estudando aquilo. Então a gente tinha um conhecimento, a gente estudava, a gente recebia as informações. Só que chegava no final do ano, nós tínhamos que fazer a prova para saber se nós tínhamos recebido ou se nós tínhamos compreendido a importância e a magnitude daquele conceito. A mesma coisa acontece com a nossa vida.
Nós passamos anos e anos convivendo com pessoas, vivendo situações, recebendo as informações da espiritualidade. A gente não pode esquecer que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Quando a gente vem para a Terra, nós já viemos com alguma bagagem, algum conhecimento. Quando nós chegamos aqui, nós temos a oportunidade de frequentar uma casa espírita, fazer um estudo, frequentar uma igreja, ter a convivência com outras pessoas que vão nos ensinar e etc. Mas quando é que nós vamos saber se nós aprendemos realmente a lição ou não? É quando a vida nos traz as provas que nós precisamos enfrentar. Então, as provas nada mais são do que uma consequência da nossa evolução. E o Evangelho diz claramente que o Pai não coloca nos ombros de ninguém uma carga maior do que aquela pessoa teria capacidade de aguentar. Porque senão ele não estaria sendo Pai. Senão ele não estaria cuidando de nós. Senão ele não estaria sendo justo, senão ele não estaria nos amando. E se Deus não pudesse manifestar a sua justiça suprema e absoluta, e o seu amor e a sua misericórdia imensurável e infinita, ele não estaria sendo Deus. Então, se nós achamos, em determinado momento, que nós estamos passando por uma experiência difícil, nós deveríamos nos ajoelhar e levantar as mãos aos céus, porque isso quer dizer que eu estou pronto para aquela situação. Eu posso não aceitar, eu posso não entender, eu posso até duvidar de mim mesmo, mas o Pai não entregaria nada que ele não tivesse absoluta certeza que nós não estivéssemos prontos e capacitados a executar. Quando nós colocamos a caridade em ação, quando nós colocamos essas ações, nós nos fortalecemos nesses sentimentos, porque a gente passa a perceber e a conviver com a dor alheia, e a dor alheia vai nos ensinar que aquilo que nós estamos passando não é nada, e que nós ainda temos a força de ajudar outras pessoas que estão em situações mais difíceis e mais complexas do que isso. Nós temos a obrigação, à medida em que nós vamos evoluindo, sairmos do nosso estado de infância espiritual. Do amor decorrem todas as virtudes. Todos temos no íntimo essa centelha divina, cabendo-nos fazê-la germinar e desenvolver, ajustando-nos assim à lei de amor. Um dia todos seremos virtuosos e, em consequência, felizes. Do amor decorrem todas as virtudes. Todos nós temos dentro de nós essa centelha divina. Coisa interessante, porque na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, será que está aqui? João, Paulo, tá. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e quando eu falo esse nome Coríntios, dá até arrepio assim. Tá. Dizia o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso é quando nós deixamos essa centelha divina evoluir e crescer dentro de nós. Do amor decorrem todas as virtudes, cabendo-nas fazê-las germinar e desenvolver, ajustando-nos assim à lei de amor. Nós já estamos saindo desse estágio de meninos, desse estágio de princípio que nós estamos. Nós estamos participando de um dos maiores momentos que este planeta e a história desse planeta já passaram, que é o momento de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nós estamos tendo a oportunidade de deixar as nossas coisas de menino para trás e assumirmos as nossas responsabilidades de homem, de adultos, porque nós já sabemos qual é o caminho. Nós sabemos que essa centelha do amor divino já existe dentro de nós, que a lei de amor é a lei que conduz e guia os nossos passos e os nossos caminhos. Já está na hora de nós deixarmos as coisas de menino para trás e assumirmos as nossas responsabilidades e os nossos papéis com as coisas de homem. E conforme eu disse um pouquinho antes, o Pai sabe que nós temos essa capacidade, que nós estamos preparados para isso. Quando nós sairmos dessa fase, nós vamos ser capazes de dominar e controlar tranquilamente os nossos instintos e os nossos sentimentos.
As nossas sensações. Nós vamos deixar que apenas os sentimentos é que dominem a nossa vida e que dominem as nossas posturas e o nosso comportamento. E nessa fase toda, a gente sempre fica numa dúvida do seguinte: a lei de amor diz o seguinte: na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes últimos, reprimindo os germes latentes da matéria. O espírito deve ser cultivado assim como a terra. Como é que nós cultivamos este espírito? Como você cultiva a terra? A terra tem que ser Tem um outro termo para isso. A terra tem que ser revolvida. Muito obrigado. Revolvida. A terra tem que ser revolvida. A terra tem que ser renovada. A terra tem que ser colocada em alguns instantes num período de repouso e de descanso. Depois que ela passa por esse período de descanso e de repouso, depois de uma colheita ou de uma produção muito intensa, ela passa por esse repouso e por esse descanso, ela recupera os seus potenciais e os seus nutrientes, ela passa por uma revolta ou por um revolvimento, novas sementes são colocadas, essa terra é tratada, ela é cuidada, para que as sementes possam brotar, crescer e frutificar. E o espírito, também deve ser cultivado como a terra. Depois de uma grande produção e de uma grande colheita, na nossa encarnação, nós somos colocados em repouso na espiritualidade, para que nós possamos recompor os nossos sais e os nossos nutrientes, aproveitando de novos conhecimentos e de novas experiências na espiritualidade. Quando para cá nós retornamos, nós somos revolvidos, os nossos valores são mexidos, os nossos conceitos são modificados, as nossas oportunidades são mexidas, são mudadas, e nós entramos num outro ciclo produtivo, completamente diferente daquilo que nós tínhamos numa vida anterior. A experiência que tivemos no passado ficou para trás. Estamos nos preparando para uma nova existência, onde novas sementes serão colocadas na nossa alma, no nosso espírito, e nós vamos ter que fazer com que essas sementes frutifiquem, floresçam, cresçam e deem os seus frutos. À medida em que nós vamos desenvolvendo essas potencialidades dentro de nós, nós vamos fazendo com que o nosso espírito também seja trabalhado da mesma forma que a terra. E a melhor forma de nós trabalharmos o nosso espírito neste desenvolvimento, neste crescimento, é em contato com o nosso próximo. Porque ser ermitão é muito legal. No Tibete, paisagem maravilhosa. Você olhando para o Everest o dia inteiro, aquela neve correndo, escorrendo, aquelas montanhas maravilhosas. Você olha para o lado assim, aqueles pastos verdejantes, com aqueles cabritos e aquelas ovelhas, aquele sentimento, aquela paisagem bucólica, que você tem assim a paz, a tranquilidade e a serenidade a todo instante à tua volta. É lindo. Para passar férias. Quiçá uma semana. O que a gente aprende... Não, eu aguento. Uma semana dá. Uma semana dá. O que a gente aprende num estágio ou num estado de contemplação? O que de prático nós estamos fazendo no processo de arar o nosso espírito e cultivar o nosso espírito? Mas isso também tem um tempo. A gente não consegue fazer isso durante um processo muito longo. O processo contemplativo, ele é necessário em alguns instantes da nossa vida, mas não durante um processo eterno ou de um processo constante. Ele faz parte para que a gente possa refocar as nossas existências. Então, o processo de descanso e do repouso, o processo da vida contemplativa, ele pode ser necessário num momento de refazimento, mas não como uma constância da nossa existência. As nossas dificuldades e o nosso aprendizado vêm em contato com o nosso próximo.
Porque eu também já disse isso aqui uma vez, e permita-se, estou sendo repetitivo. Todos nós viemos de nosso lar. Alguma dúvida aqui? Nenhuma, né? Obviamente que não. Todos nós viemos de nosso lar. Então, se todos nós viemos de nosso lar, a gente sabe como é a vida lá. Primeiro que quando a gente chega em nosso lar, a gente já é bem recebido, está todo mundo esperando a gente. Oh, você aqui de volta, que maravilha, que bom te ver, etc, etc, etc. Como nós fomos para nosso lar, isso quer dizer que a gente é mais ou menos bom. Se a gente é mais ou menos bom, a gente se recupera rápido. Então, rapidamente, a gente já tem condições de tomar conta da nossa vida. Como a gente foi para nosso lar e a gente é mais ou menos bom, tem um monte de gente que quer ficar com a gente. Então já tem quarto, já tem gente até que fala, não, ele vai ficar na minha casa, vai ficar na minha casa. Não, prefiro que ele fique aqui e tal. E você já tem até gente brigando para saber com quem você vai ficar. Aí, como a gente é mais ou menos bom, a gente se recuperou rápido, não tinha nenhum problema de doença, nem nada, rapidamente a gente já recupera as nossas capacidades, a nossa rapidez de raciocínio, de pensamento, a gente rapidamente se adapta. E aí, aquela vida amorosa, aquela vida contemplativa começa a incomodar, né? Porque também tem um tempo. Ninguém consegue viver, a não ser que você tenha nascido na Bahia, ninguém consegue viver o tempo todo nessa circunstância de contemplação e etc. Agora, nascer na Bahia, nesta encarnação, isso é privilégio. Isso não é derrogativa, não. São poucos aqueles que merecem o privilégio de ter nascido na Bahia. Eu falar mal da Bahia aqui, tá doido? Vamos me transformar em sapo aqui agora, já! Doido, de jeito nenhum. Então, quando você chega lá em nosso lar, você já vai ter um trabalho, porque você já está próximo, você já consegue produzir novamente. Então, você já tem um lugar para ficar. Não precisa se preocupar com comida, porque a gente se alimenta do ar e dos suquinhos que são preparados. Tem casa, tem pessoa que gosta da gente, já tem trabalho, tem atividade, tal. Onde é que a gente vai praticar tolerância, paciência, perdão, entendimento, compreensão? Não é em nosso lar. É aqui, vivendo com as pessoas, convivendo com as pessoas, atritando com as pessoas. Para que no atrito as nossas arestas possam estar sendo todas aparadas em conjunto. Para que todos nós possamos estar nos lapidando juntos. Para que as nossas diferenças e os nossos cortes no nosso diamante bruto possam estar sendo lapidados de tal forma que todos nós possamos brilhar na nossa potencialidade ao final da nossa existência. Daí a importância de nós convivermos com as pessoas. Daí a importância do nosso próximo. E quem são os nossos próximos? Disse Jesus: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família, a religião, a pátria? Não. É a humanidade toda, inteira. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. É a humanidade toda. Não é os nossos filhos, netos, esposos, parentes, as pessoas mais próximas, o amigo do peito. Os nossos próximos são todos aqueles que convivem conosco, diretamente, indiretamente e distantemente. Qualquer um que nós possamos facilitar ou ajudar na existência, nós estamos colaborando com o nosso próximo. Mas ainda o nosso sentimento de egoísmo, que se faz um pouco dominante na nossa existência, faz com que a gente pense primeiro em nós, depois naqueles que estão mais próximos do nosso círculo. Depois a gente começa a passar adiante. Mas à medida em que nós vamos exercitando o amor, essa lei de amor, dentro de nós, através do exercício da caridade, nós vamos ampliando a nossa condição e o nosso entendimento do que é o próximo e de quem são os próximos e de como é que eu posso interagir com o meu próximo. A nossa capacidade de entendimento vai crescendo, vai se ampliando e nós passamos a enxergar o nosso próximo como a humanidade inteira, como de fato é. Porque ainda nós não conseguimos, é muito complexo para a nossa existência, para a nossa capacidade de entendimento, de dissecação, nós entendermos o universo como a nossa casa. Os seres da criação como nossos irmãos. Que é a realidade.
Todas as religiões, em todos os cantos, dizem que nós somos todos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Se todas as religiões dizem isso, é porque todos nós viemos da mesma fonte. Se viemos todos da mesma fonte, somos todos irmãos. Se o universo inteiro foi criado pelo mesmo Pai, o universo inteiro é a casa deste Pai. Se o universo inteiro é a casa do meu Pai, então a minha casa é o universo. Só que para a gente pensar nesse grau de magnitude, de amplitude, é muito complexo. O nosso cérebro não consegue ir nessa quantidade, nesse grau de grandeza, digamos assim. Nós ainda temos uma certa dificuldade de enxergar o nosso bairro, o nosso país vizinho, como parte da nossa humanidade e do nosso complexo. Mas é assim que nós devemos estar nos desempenhando nesse instante. A partir do momento em que nós ampliamos, assim como nós ampliamos, a partir do momento em que nós conseguimos ampliar esse conceito, nós vamos fazendo com que o amor se desenvolva dentro de nós. E como é amar? O que é esse exercício de amor? O exercício de amor é até, de uma certa forma, nós nos anularmos em função das pessoas. Amar, no sentido mais profundo da palavra, é ser leal, é ser honesto, é ser consciencioso, é procurar à sua volta a razão íntima de todas as dores para levar-lhes um alívio. É olhar a grande família humana como a sua. É por isso que não podeis negar aos vossos irmãos o que Deus tão liberamente vos deu. Amar é nós seguirmos os passos do Cristo, porque o Cristo, conforme eu disse no princípio da nossa conversa hoje, foi aquele que mais perfeitamente exemplificou e vivenciou este sentimento e esse amor. Se nós quisermos aprofundar um pouco mais esse conceito do que é amar e como desenvolver, como exercer esse amor na nossa vida diária, a gente pode se remeter ao tópico o homem de bem, também do Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é aquele que procura praticar a lei de justiça e amor e caridade na sua plenitude. E ali você tem a descrição de todos os passos do que seja o homem de bem. Se nós conseguirmos colocar em prática essas atividades, esses exercícios, esses mandamentos, se assim a gente puder dizer, nós estaremos contribuindo para que o exercício da caridade, o exercício da lei do amor se faça presente dentro de nós. Em todos os instantes, em todas as circunstâncias, para qualquer pessoa. Porque nós não podemos nos esquecer o seguinte, que o mal não é uma característica do homem. O mal não é uma característica do espírito. O mal é uma doença. O mal é a falta de alguma coisa. Quando você tem falta de vitamina D, você fica raquítico. Quando você tem falta de cálcio, os seus ossos ficam fracos e você tem osteoporose. Quando você tem falta de uma alimentação adequada, você tem um animismo. O mal é a falta do amor. Assim como o negro é a ausência de cor, o mal é a ausência do amor. O negro, a cor negra, ela não existe. É a falta de um pigmento apenas. O mal, ele não existe. Ele é apenas a falta do amor. Ninguém é criado para o mal numa condição eterna. Alguém vivencia e experiencia num algum determinado momento estar no lado do mal porque ainda não conheceu e não entrou em contato com o amor. Quando isso acontecer, essa perspectiva muda. Essa perspectiva muda. O mal é o fruto da nossa ignorância espiritual. Ninguém que está em contato com Deus tem força para praticar o mal. Nenhum de nós que estivermos em contato, em sintonia, em harmonia com o Pai, nós teremos força de praticar o mal conscientemente. Em alguns momentos o nosso instinto pode falar mais alto. Mas no estágio em que nós já estamos hoje, nós já conseguimos controlar isso. E a partir do momento em que nós tivermos a capacidade de controlar efetivamente todos esses instintos e sensações dentro de nós, nós estaremos fortes o suficientes para fazer com que apenas a lei do amor viva e reflita em nós. Tem uma passagem na prece de Cáritas que diz: Pai, permita-nos
que a nossa alma reflita a sua eterna pureza e bondade através dos nossos ensinamentos. As palavras não são bem essas, mas este é o sentido da coisa. Que nós possamos refletir em nós a grandeza, a beleza e a misericórdia de Deus. A partir do momento em que nós nos exercitamos e somos fortes o suficientes dentro da lei do amor, essa circunstância vai se fazer presente. E amar ao próximo como a ti mesmo, através desse exercício da lei do amor, é o caminho que nós temos para seguir. A lei de amor é a lei do universo. A lei de amor é a lei de harmonia que nos controla e nos põe todos juntos no mesmo sentido e na mesma direção. A lei de amor é a lei que nós temos que desempenhar e desenvolver e fazer com que ela progrida dentro de nós, para que nós possamos sair do estágio de infância espiritual e possamos adentrar ao nosso estágio de adultos e de espíritos evoluídos e responsáveis que nós estamos nos candidatando a ser. O momento que nós temos agora é o melhor momento que nós temos para isso. Porque hoje nós já somos melhores do que nós éramos ontem. Amanhã, seguramente, nós já vamos ser melhores do que nós somos hoje. Mas esse é um exercício constante na nossa existência e no nosso aprendizado. É um exercício constante na nossa vida, se nós abrirmos os nossos olhos e deixarmos com que as palavras do Cristo entrem, adentrem e penetrem no nosso ser, no nosso íntimo, tanto quanto nós sejamos responsáveis ou capazes disso. Porque a partir do momento em que essas palavras passarem a dominar o nosso pensamento e o nosso comportamento, nós já não vamos mais permitir que o instinto e as sensações tomem conta de nós. Os nossos sentimentos responderão antes e mais fortes, porque eles estão todos embasados nas leis e nos exemplos do Cristo. Cabe e basta a cada um de nós deixarmos com que este Evangelho entre em nossos corações, floresçam, frutifiquem e prosperem, assim como o Pai espera de nós. Muito obrigado pela atenção de vocês, que vocês tenham uma ótima pizza. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, a Marisa está ali de pé para responder. Questão de que ficasse mesmo um estudo, perguntas e respostas, agora vamos abrir aí uns 5 minutos. Quem é a primeira pessoa aí que gostaria de perguntar ao mestre? É para perguntar para você, para mim. Estela, tem alguma coisa a perguntar sobre o assunto? Ou a comentar? Safou dessa, né? Fica aí um pouquinho, porque você vai fazer a próxima final. Isso não está no contrato. Tem que fazer, senão fica muito pouca coisa. Tem uma pergunta? Quem quer fazer pergunta? É, Maria? Que bichinho daqui? Aquele que passa assim. Esse aqui? Isso é muita tecnologia para mim, eu não... Vamos rapidamente aos avisos finais. Sempre lembrando que todo dia a dia que é para a gente tomar a decisão de aprender um pouco